A simplificação não há problema nenhum em dizer isso, porque esse é o nosso lema desse curso, né? Eu chamo, vivo repetindo isso, né? Isso é um teorema que demonstra que só pode ser feito assim? Não, mas se for feito assim a coisa vai mais fácil. Quer fazer de uma outra maneira, tem todo direito. Né? Não foi a maneira que as pessoas fizeram até hoje, não quer dizer que não seja melhor, mas certamente será mais trabalhosa. Talvez isso traga alguma informação nova? Ok, ótimo. A gente, pessoas que tentaram até hoje não produziram nada de novo. Não é um teorema de ser somente ser ou um teorema de unicidade. Né? A gente não está demonstrando isso, está dizendo que assim funciona. Ok? Então, vou apagar isso aqui. Adota-se a seguinte simplificação. A gente vai assumir que somatório, vou botar explicitamente, L barra P barra L, L barra, atuando em cima de U, L barra de 0 e sigma, ou seja, é P barra em cima de U, está aqui na notação matricial, aqui está aberto os índices, vai ser igual a, eu vou chamar de B1, U, L de 0. Ou seja, esse cara daqui é um autoestado, um autovetor da paridade. Conheça o valor aqui, viu? Vamos ver o que esse DU pode dar ou não pode dar. Se a gente consegue treinar com que ele vai. Ok? Muito bem. E eu vou supor a mesma coisa. A gente não está fazendo a conta, mas suponha que eu estivesse fazendo P, se é menos X, P menos 1. Tá certo? Se a gente estivesse fazendo, cadê um coloridinho aí, eu teria aqui o menos, rosinha, a substituição que eu teria que fazer seria usar um V aqui, não é isso? Seria usar um sinal aqui, seria usar um dagger aqui, e no nosso caso, a gente já faria com menos conjugado de carga. A gente já sabe que isso é conveniente para implementar essa conjugação de carga. Então, haveria também uma conjugação de carga aqui. Então, a diferença é que aqui, em vez de estrela, apareceria o eta-c, como a gente viu ali. Tá certo? Aqui, mais uma vez, continuaria esse cara e esse cara. Aqui continuaria sendo o V, tá certo? Como é o caso aqui. E aqui que teria sinal de menos, não muda nada, porque o sinal de menos vai estar aqui. A troca de P por menos P, você vai fazer a mesma troca, porque vai aparecer, quando eu fizer a conjugação de paridade, o ADAG de menos P. Teria a mesma necessidade de redefinir o P para tentar voltar no campo. É isso? Não mudar nada. Então aqui seria eta-c, ADAG, menos P sigma. Eu faria essa mesma brincadeira aqui. Já ADAG-C. Criador de partículas conjugadas. Ok? Então a conta seria exatamente a mesma. Seria exatamente a mesma. Isso aqui, mais uma vez. Eu estaria trocando o sinal desse cara. Poderia interpretar como menos IP escalar a paridade em cima do X. Aqui eu teria, mais uma vez, o A conjugado já de P e sigma W. Tá certo? Aqui fora estaria o eta-c, em vez do eta estrela. Aqui eu teria o V. E o campo estaria todo reproduzido a menos do fato de que, de novo, né, em vez de P sigma, eu teria menos P sigma. Não tem diferença nenhuma na conta. Tá ok? O que a gente está fazendo aqui para o campo psi mais, faria para o psi menos conjugado igualzinho. Tá ok? Porque a diferença é trocar a fase aqui, como é eta estrela é o eta conjugado, tá certo? E as trocas correspondentes que voltam no campo. Não tem nada demais. Tá? Então essa conta aqui a gente faria igual. E se fosse V aqui, ó, fosse V é de menos P sigma, a expressão pela qual obtém o V a partir do V de 0 sigma é exatamente a mesma. Não tem diferença nenhuma. Né? A dependência em P ela é removida ela é explicitada, perdão, removida, via uma representação do custo padrão, do mesmo jeito que os coeficientes U ou V, não faz diferença nenhuma. Então tudo isso que a gente está fazendo aqui seria igual. Ok? Então eu chegaria na mesma situação, no mesmo dilema, e portanto proporia também que o somatório L barra de P barra de L barra
BL barra de 0 sigma fosse um alto valor que eu vou chamar de BV, o ajuste talvez possa ser diferente do de cima. BL de 0. Ok? Então, vou adotar aqui esses coeficientes que são vetores, na verdade, né, nessa dimensão 4, que esses coeficientes do operador de criação e aniquilação lá dos campos, eles são autovetores do operador de paridade na representação dos campos. Ok? Para simplificar essa conta. E se isso for verdade, aí tudo bem, acabou. Aí, de fato, eu vou conseguir escrever isso que está aqui. Não é isso? Porque esse P barra, D de LP, P barra, porque P menos barra menos 1, P barra é uma coisa em cima de U. Esse cara aqui aparece como BU vezes U, se isso vale. Ok? Perdão, sem a cor estranha, porque isso aqui é BU vezes U. Com essa hipótese aqui. Esse B é uma constante, sai, então que vai para a diferença que não vai parar na estrela, vai ter uma outra constante aqui, ó, que é esse BU, esse alto valor. Ok? Ele sai, e aí eu recomponho completamente o campo, porque D de L de P em cima do U de 0 sigma me dá o U de P sigma, que era o que faltava para eu recompor o campo. Certo? Então vai ficar de fato o campo, só que definido na paridade vezes x, porque já não tem mais jeito, né? A gente mexeu aqui na exponencial, então o ponto em que se localiza está transformado em paridade. Tem um operador de paridade na frente, que é esse que está aqui, ó. Ok? Esse que sobrou aqui. E tem como constantes que foram acrescentados o eto-estrela que veio da atuação da paridade definida no espaço de Hilbert. Tá certo? E esse BU que veio da atuação da paridade definida no próprio estado, no próprio espaço, a representação que define o campo. Ok? Então, posso escrever isso, está sacramentado, posso escrever aquilo ali, os dois campos, ou tem alguma questão que nós responde? Tá? Quer dizer, o que eu quero escrever é o seguinte. P, si, L de x mais P menos 1, e sem isso ficar surdo, porque isso aqui não tem ICL, esse cara tem um espaço aqui, deixa isso, igual a estrela BU, P barra, esse cara assim tem, para que eu possa escrever um somatório, se for o caso, vamos escrever somatório, P barra, si, L barra, mais definido x. Ok? Aqui está lá. E P, CL mais, C, L menos x, P menos 1, deveria estar nessa cor aqui exótica, tá certo? Só que isso, uva. Enfim, isso vai dar o quê? Eta C, tá certo? Vai dar P, V, somatório, esta aqui não muda, somatório L barra, L barra, C, L barra, menos, ok? É o que eu pude fazer. Por enquanto é o que a gente pode fazer. Okay? Agora, vamos explorar um pouco. Né? Eu disse o seguinte, vamos admitir que esse cara daqui seja autovetor do operador de paridade definido na representação, onde ele se estabelece também o vetor dessa representação. Tudo bem, no mesmo espaço, onde estabelece a representação. Então, vamos ver o que isso aqui quer dizer, né? Quanto é que isso aqui vai dar, efetivamente. Né? Para onde é que isso vai? Lembrando que esse cara daqui, P barra aqui, é esse cara. É 0, 1, 0. Está muito bem definido. Então vamos escrever, vamos ver se é possível, vamos ver quanto é que vai no BU. Então, por exemplo, se a gente fizer sigma igual a meio, tá certo, para o U, a gente vai obter o seguinte: 0, 1, 2 por 2, 1, 2 por 2, 0,
certo? Ou seja, P, atuando em cima de U de 0,5, U de 0,5 cadê? O 0,5 está aqui. É esse aqui, certo? Em cima de U de 0,5, ou seja, C mais 0, C menos e 0, esse cara teria que ser B1, não é isso? Ou próprio, C mais 0, menos 0. P bar vezes U e BU vezes U, para 0,5. Foi a hipótese que eu dei ali. Mas se isso é verdade, isso aqui vai trocar, né? Vai trocar esse bloco por esse bloco. É isso que vai acontecer. Mas isso aqui implica que C menos 0, C mais 0 tem que ser igual a BU. C mais 0, C menos 0. Bom, isso aqui implica duas coisas. Implica que C menos é BU, C mais, é isso? Mas implica também que C mais é BU, C menos, vendo por aqui. Se eu substituir esse C mais igual a BU e C menos aqui, eu vou obter que C menos é BU ao quadrado vezes ele mesmo. Isso significa que BU ao quadrado é mais 1. Então, BU pode ser U mais 1 menos 1. Isso não é nenhuma novidade, na verdade isso poderia ser previsto. BU é mais ou menos 1. Isso poderia ser previsto do fato de que eu estou falando de um autovetor do operador de paridade, desse operador aqui, cujo quadrado é 1, sem a fase, que a gente tomou assim, e que, portanto, tem autovalor de mais ou menos 1. Esperava isso. E se eu fizer a mesma brincadeira para sigma igual a menos meio para o U, não vou obter nada de diferente. Tá certo? Eu vou obter uma relação parecida, só que para C barra e C menos barra. Tá certo? Porque eu vou fazer 0, 1, 0, né? Que é a minha paridade nessa representação, vezes esse cara, igual a BU, vezes esse cara, que continua sendo U, não é isso? Só estou trocando sigma igual a meio para menos meio. A atuação daquela paridade vai trocar esse bloquinho por esse bloquinho daqui, e eu vou obter o mesmo tipo de relação recursiva. Um coeficiente com a BU vezes o outro com a BU vezes ele, e vou achar a mesma história. Ok? Não tem diferença nenhuma. Então, da paridade, dessa escolha daqui, que a gente adotou e já sacramentou a transformação de paridade daquela maneira, da paridade, o que eu posso escrever agora com alguma tranquilidade é o seguinte. Eu posso apagar, já está lá melhor escrito. Vou apagar aqui, você também já se convenceu. Aqui ele sabe de cabeça. Então, da paridade, a gente já pode escrever para o U, por exemplo, U de 0,5, ele poderia ser feito da seguinte maneira. É compatível, ou seja, essa escolha daqui pode perfeitamente ser implementada, não é problema nenhum. E ela, inclusive, ela vincula um coeficiente aqui ao outro. Um passa a ser um múltiplo do outro, o que remove uma das indeterminações, não é isso? Agora, em vez de duas indeterminações, eu tenho só uma constante indeterminada. Ou seja, a paridade enxugou, de fato, as indeterminações que eu tinha lá, que é o fato de que, com ela, agora eu estou morando numa representação irredutível. Está traduzindo isso, a gente pode ler isso. Então, eu posso escolher se um é um múltiplo do outro, o resto não tem mais informação. Eu posso escolher um deles, por exemplo, valendo 1, e o outro vai ser BU vezes ele, ou seja, BU vezes 1, BU. Eu posso escolher, por exemplo, para esse cara daqui, ó, 1, 0, BU, 0. E é C mais 0, C menos 0. Um deles eu chamar de 1, o outro é BU vezes ele, BU vezes 1, desse cara que está aqui. Podia parar por aqui, na verdade, mas a gente vai escrever, porque vai ser o último aula de hoje, vai ser o último a gente analisar a microcausalidade. Eu vou dar uma liberdade aqui, eu vou colocar mais uma constante na frente aqui. Alfa sobre raiz de 2. Lembrar que se um cara é autovetor,
o múltiplo dele continua sendo autovetor. Não tem alteração na condição que a gente colocou aqui. Tá? Então, eu estou colocando aqui na liberdade, porque é de se imaginar que quando a gente impuser a microcausalidade, mais condições vão surgir sobre o campo. Eu quero espaço para poder satisfazer essas condições. Então, eu estou colocando aquela constante aí. Depois eu vou escolher um valor para ela. Ok? O U0 menos meio, eu vou escrever como sendo aqui o mesmo tipo de relação. Então, aqui é 0. Vou chamar esse cara de 1, 0, e esse cara aqui vai ser o BU. E aí eu vou chamar aqui a constante de beta sobre raiz de 2. Poderia ser alfa já, mas por generalidade, imaginar que possa ser outra constante. Ok? É o C mais barra e o C menos barra, como a gente escreveu aqui. Ó. Mas se a gente escrever aquela equação ali de autovetores, um vai dar mais uma vez BU vezes o outro. Vamos escolher o V 0,5 tem a mesma característica desse cara daqui, as determinações no mesmo lugar. Imagina o que vai dar. Vai dar 0, 1, 0, BV. E aqui eu vou escolher esse lá, vamos por raiz de 2. Tá claro, né? A equação é a mesma. Certo? A mesma ideia, a mesma história. A diferença é esse alto valor aqui, que eu dei outro nome, também por generalidade. Se você fizer a conta, você vai fazer paridade vezes o V igual a tal e tal. Quando você vai fazer igualzinho a essa, só que a gente chamou de D mais, D menos, D mais, D menos, você vai chegar nas mesmas conclusões. Que um é BV vezes o outro é BV vezes o primeiro, e portanto BV ao quadrado tem que ser 1, BV igual a mais ou menos 1. Tá ok? Não tem diferença nenhuma de conta. Tá? Então a gente, se a gente fizer as contas por V, você vai chegar mesmo em ideia de que BV ao quadrado é 1. Portanto, o BV tem ainda essa ambiguidade decimal, se a gente não conseguiu estabelecer só para a paridade. Ok? Em tese, eu poderia ter BU igual a 1 e BV igual a 1 também, BU igual a menos 1 e BV igual a menos 1 também, ou eles têm sinais trocados, um C mais 1 menos 1, C menos 1 mais 1. Por enquanto, a relação entre esses autovalores está completamente livre. Eu tenho 4 possibilidades. Se a gente impuser causalidade, isso vai reduzir também. Ok? Então, e o V 0 menos meio, sei lá, vai dar um delta, vou fazer o alfabeto, né? O alfabeto aqui, né? Meu, e aí que a gente teria 1, 0, BV, 0. Ok? Tá aí, a paridade já pelo menos deu a isso uma cara de uma constante livre. Isso aqui não tem a ver, porque isso aqui não veio diretamente da expressão do campo. Uma constante livre só, o que é uma ideia de um caráter redutivo. Vamos agora só comentar aquele campo composto, aquela combinação linear que a gente normalmente adota quando vai falar da simetria de conjugação de carga e também quando vai trabalhar a microcausalidade. A gente já percebeu em outros casos, fazendo o caso de um campo geral, uma representação qualquer, e depois para o campo escalar, e depois para o campo vetorial massivo, a gente já percebeu que para impor microcausalidade é útil trabalhar com uma combinação linear, né, do psi mais do psi menos conjugado. É bom ter uma liberdade ali também de coeficientes que a gente depois atribui valores para que a gente possa verificar a microcausalidade. Mais uma vez lembrando que a microcausalidade que é da gente, isso aqui, ó, e aí, talvez comutador, talvez anticomutador, não é isso? Seja 0, se a separação entre x e y for do tipo espaço. Se a gente voltar lá atrás, o motivo da gente pedir isso é que quando a gente define aquela série de Dyson para o operador S, não é isso? A gente usa o operador de ordenamento temporal e esse operador ele não é, em princípio, covariante relativístico, ele vai estragar essa série de Dyson para separações do tipo espaço. Então eu preciso ser capaz de dizer o seguinte, não, tudo bem, quando eu estiver comutando e a separação for do tipo tempo ou do tipo luz, não tem problema nenhum, porque para intervalos do tipo tempo ou tipo luz, se eu tenho uma ordenação temporal e faço uma transformação de Lorentz, eu não inverto essa ordenação, não inverto essa hierarquia.
Mas se a separação for do tipo espaço, eu posso inverter. Não tem nenhuma garantia de que para o outro observador, o T1 e o T2, se T1 é maior do que T2, o T1 pode se tornar menor do que o T2 se a separação dos observadores for do tipo espaço, x menos y ao quadrado final de zero. Bom, mas se assim for, eu estraguei, né, todo o trabalho que eu fiz com o operador lá de ordenamento temporal para montar a série de Dyson. Para que aquilo lá fique consistente, eu digo o seguinte: não, olha só, se por um acaso a separação for do tipo espaço, eu estou impondo que você pode comutar à vontade. Ou seja, aquele ordenamento temporal ele é inócuo, tá certo? Então não tem problema nenhum de covariância relativista. Então a microcausalidade fundamentalmente é isso. E essas linhas de densidade hamiltoniana vão ser escritas em função desses campos. Então isso aqui vai acabar se traduzindo para separação do tipo espaço, o campo. E o campo, de novo, avaliado em y, só que a gente já fez essa conta algumas vezes, sabe, na verdade, você tem que tomar o dagger dele, para você tomar ele próprio, você não vai ter contribuição em 1, tá certo? Ele e o dagger dele tem que estar igual a zero para a separação do tipo espaço. Mas a gente também já viu que basicamente o que essa conta se reduz é em alguma coisa atuando em funções de Polijorda. Você vai acabar chegando nas expressões de Polijorda. Ok? E você precisa ter uma certa combinação dos campos que a gente está considerando, de tal forma que, de fato, essa redução derivada da função de Polijorda ou a própria função de Polijorda apareçam explicitamente para você, que você possa conseguir mostrar em que circunstâncias, de fato, eu tenho esse vínculo aqui satisfeito. E, portanto, não que eu não tenha estragado a minha montagem. O que ele quer dizer de outra maneira é que você encontrou um campo quântico causal, beleza. Uma certa representação do grupo de Lorentz, maravilha, tá certo? Agora esse campo ele não está aí por si e acabou. Ele vai compor, não é isso? Funcionais desse tipo daqui. E eu preciso respeitar a condição de microcausalidade. Então eu preciso que esses campos respeitem essa condição. Senão não adianta, eu defino campos quânticos que parecem, né, causais, parecem tudo consistente, etc. Monto a hamiltoniana com eles, mas se isso aqui não for satisfeito, o meu problema não é a série de Dyson, mas aquela abordagem que a gente fez para calcular, não é isso? Matrizes de espalhamento, ou via o operador, tanto faz. Aquela abordagem não é covariante relativista. Não adianta nada usar campos que foram muito bem definidos, nós vamos me dar um operador de interação, hamiltoniana de interação, que não é covariante relativista. Não adianta nada. Eu não sei mais pegar um processo de espalhamento, não é isso? Com o estado no estado out, fazer uma previsão probabilística, e perguntar a um cara que se move com relação a mim o que ele está fazendo, qual é a física que ele está vendo. Por esse caminho, série de Dyson, congelamento temporal, etc., se a microcausalidade não for satisfeita, eu não tenho nada, tá certo? Não tem como estabelecer esse diálogo entre observadores e um pouco da simetria relativista. Então é o que a gente vai fazer na próxima aula, mas deixa no que está faltando aqui, eu considerar a combinação linear de campos que a gente usa para poder impor isso de uma maneira mais simples. Então, o que a gente faz? Normalmente define um campo psi-L de x, que é um certo coeficiente kappa, não é isso? Do psi mais L de x, que é o cara que carrega os operadores de aniquilação, ali é mais, não é dado, certo? Mais um outro parâmetro, psi-L menos conjugado L menos x. Então, esse cara vai carregar operadores e vai ter o L, não é isso? Do P sigma, fora todo o resto, integração, soma de sigma, 1 sobre 2 pi elevado a 3 meios. Mas ele basicamente vai carregar isso aqui, não é isso? Enquanto que esse cara daqui basicamente contém isso daqui. E esse cara daqui contém os VL P sigma, portanto de 0 sigma, a dagger, que é dagger mesmo, mais a dagger conjugada de P sigma. Ok? Então, basicamente é isso, quer dizer, essa combinação ela é boa para falar de microcausalidade e também para falar da conjugação de carga, que já está aqui colocado por herança. Okay? Muito bem, se fosse esse cara que eu quisesse transformar dessa maneira aqui, ó, quer dizer, agora eu vou fazer a combinação desse cara com esse cara, porque é essa combinação que a gente vai usar lá no vínculo de microcausalidade. Então, como é que se transformaria?
Maria, sim. Se eu fizer então P, espaço Hilbert, CL de X, P a menos 1, esse é P, abre, K, CL mais de X, mais lambda, se conjugar L menos de X, P menos 1. Isso, portanto, vai dar, né, se a gente fizer P menos 1 de um, P menos 1 de outro, isso vai dar esse K daqui, certo? A gente pega essa expressão que aparece aqui, então vai dar B1. Aqui você reproduz isso daqui, né? Ou quase, né? Você reproduz isso ou quase, então você vai ter aqui, ó, somatório de P, de L barra, em cima de K, se L barra mais dx. Esse aqui é o primeiro lá, agora é o fator K, mais eta C, BV, somatório L barra, P de L barra, P barra, lambda, se conjugar L barra, menos também dx. Eu não fiz nada, mas eu peguei a combinação numerária e coloquei. Imagina o seguinte, esse mais esse é o campo, é a minha combinação definida no ponto transformado em paridade. Ok? Então, se eu quiser dar para esse cara uma probabilidade simples, que por enquanto está estragado, né? Se esse cara aparecer em qualquer valor e esse aparecer em qualquer valor, eu não tenho mais, não volta dessa conjugação esse campo. Ok? Então, se eu quiser que esse campo tenha uma transformação simples perante paridade, já o campo preparado para impor o vínculo de nível de causalidade, então o que eu vou pedir? Eu gostaria, né, isso aqui impõe, então a simplicidade mais uma vez, da transformação, sugere que a gente adote eta estrela d1